Você é aquele tipo de leitor que odeia uma história porque não curtiu o protagonista? Ou você consegue separar uma coisa da outra, odiar o protagonista e ainda assim amar a história? O livro que eu trago hoje para vocês é um exemplo disso para mim e eu já vou explicar para vocês por quê. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, foi lançado em 1847 e tem nota 4.1 no Scooby e 50.774 avaliações até o momento que eu gravo esse vídeo. Vamos conhecer essa história? Só depois da vinheta. O livro conta a história de Catherine Earnshaw e Heathcliff. O Heathcliff ele foi adotado pelo pai da Catarina, ou da Catherine, porque na minha edição é Catarina que ela é chamada. Então eu vou chamá-la assim, mas em outras edições ela é chamada de Catherine. O Heathcliff foi adotado pelo pai da Catarina quando ela era criança ainda. Ela e o irmão, o Hindley, eram crianças. E a intenção do pai dela era muito boa de adotar ele, de trazer mais uma pessoa para casa, de ajudar ele a ser alguém na vida. Mas eu acho que essa ideia acabou saindo um pouquinho pela culatra, principalmente em relação ao Hindley, filho mais velho. Porque o Hindley, como ele era o único rapaz da casa, acabou ficando com muito ciúme, tratava o Heathcliff de uma forma violenta, achava que ele era um funcionário e não um filho, alguém que fizesse parte da família. Então essa relação dos dois foi sempre muito conturbada. Ao contrário da relação de Heathcliff com Catarina, ou Catherine. Os dois sempre foram muito ligados um ao outro desde que ele chegou à casa, e essa relação vai se estendendo ao longo dos anos e obviamente acaba virando um pouco mais do que uma amizade entre irmãos, né? Já que no fim das contas eles não eram irmãos. Então eles passam os anos vivendo em O Morro dos Ventos Uivantes, que é o nome da casa onde eles vivem. Essa casa teve esse nome por causa do lugar que ela se localiza. Ela fica no alto de um morro, onde os ventos são fortes e batem nas árvores e é sempre um pouco frio o ambiente, aquele aspecto bem gótico, sabe? Que se dá a uma casa que fica em um lugar isolado, meio sombria, no meio dessa ventania toda e tudo mais. A casa mais próxima de O Morro dos Ventos Uivantes fica a 4 milhas e é a casa da família Linton, onde vivem Edgar e Isabel Linton com os pais. A Isabel e o Edgar, enquanto jovens, desde a infância mesmo até a fase adulta, são muito amigos da família Earnshaw e, principalmente as crianças, muito amigas de Catherine, de Hindley e, com a chegada de Heathcliff, talvez dele também, né? Apesar da forma como ele é tratado pela família e pela casa. E sem mais delongas em relação aos personagens e a história, nesse ambiente entre a família Linton, a casa deles, e a casa do Morro dos Ventos Uivantes, que se passa praticamente toda a história, centrado sempre nesses personagens. A história consiste basicamente entre essas pessoas se amarem, se odiarem e fazer tudo para conseguir o que querem, tanto em relação ao amor quanto para se destruírem, né? Mutuamente ali pelo ódio, pela vingança. E é basicamente nesse clima tenso que essas famílias vivem a história inteira. É muito sentimento conturbado, eles vivem de forma muito sofrida, há muito sofrimento entre eles e parecem que eles sabem lidar muito bem com sentimentos ruins, mas com os bons. O próprio Heathcliff, por exemplo, quando ele é criança, ele é adorável, sabe? Um menino muito meigo e tudo, comparado principalmente com Hindley, irmão da Catherine, mas ao longo da história, graças a alguns defeitos de caráter e a forma como ele é tratado ao longo do livro, ele se torna um adulto extremamente amargo, extremamente, sabe, insensível, cruel. Nossa, é difícil de lidar. Enquanto Catherine segue na história toda amando Heathcliff, tentando, né, demonstrar isso para ele, mas a dificuldade que ele tem de aceitar, a dificuldade que ela tem de demonstrar e a forma como ela faz isso ao longo da história acaba causando tanto desencontro e
provocando tanto sentimento ruim entre eles que fica difícil de aturar. E é muito complicado porque você acaba odiando todo mundo da história por causa das atitudes que eles têm, por causa da forma como eles se tratam, por causa do despeito, sabe, que um tem pelo outro, os vizinhos, eles não saberem lidar com as situações que eles estão vivendo entre si, em vez de conversar, dialogar. É só coisa ruim o tempo inteiro, sentimento destrutivo. Então, você acaba querendo bater em todo mundo ao longo da história. Tem só 2 personagens que eu não tive vontade nenhuma de bater ao longo do livro. Mentira, eu ainda tive um pouquinho. Que é o Sr. Lockwood, que é o inquilino do Sr. Radcliffe, e a governanta da casa, que trabalha em Morro dos Ventos Vivantes desde que Catherine era pequenininha, que é a Helena, conhecida como Nelly ou Nelly também, se você preferir. E eles são os únicos personagens adoráveis dessa história, para dizer no mínimo. Mas é importante ressaltar que apesar dessa raiva que me provocou ao longo da história, apesar de trazer muitos sentimentos ruins, o livro ele faz parte do romantismo de segunda fase. E quais eram assim as características desse romantismo de segunda fase? O pessimismo, a verdadeira fixação pela morte e os amores doentios. Ou seja, se você quer uma melhor amostra possível do romantismo de segunda fase, com certeza você vai encontrar nesse livro. Mas então você deve estar se perguntando, Evelyn, se você odiou os personagens, mas esse foi um exemplo de livro que você adorou a história ainda assim, como você fez para adorar essa história? Eu não sei explicar para você como funcionou. Se você está me assistindo, já leu e adorou essa história. Mas para mim funcionou da seguinte maneira. No começo da história, nós somos apresentados ao Sr. Lockwood, que, como eu disse, é um inquilino do Radcliffe. E aí, como eu não costumo ler muito sinopse, ou se eu sabia o que acontecia na história, eu já me esqueci, porque eu tentei ler ele anos atrás e não consegui, eu fiquei me perguntando, mas como que o inquilino vai narrar a história e a gente vai saber de um romance? Será que o Radcliffe vai se abrir para ele, vai deixar de ser turrão e contar para ele como foi a história de amor dele com a Catherine? Porque a gente sabe que o livro é a história de amor dos dois. Mas eu fiquei sem saber, comecei a ler meio no escuro e fiquei, tá, e aí? Até que o Sr. Lockwood um dia visita o Radcliffe e chega na casa em que ele está alugando, meio perdido, meio, sabe, chateado pela forma como ele está sendo tratado, meio sem saber do que está acontecendo, porque o cara é meio debochado, ele tenta saber das coisas e o cara não se abre, um pouco intrometido, né? Mas a gente releva. Então ele começa a conversar com a Helena, que era a governanta, né, desde sempre de O Morro dos Ventos Vivantes, e ela diz para ele simplesmente o seguinte: olha, Sr. Lockwood, se o senhor quer saber de verdade como é essa família e o que foi que aconteceu para ele ser assim hoje em dia, né, para o Sr. Radcliffe ser assim, eu posso contar para o senhor. E aí nós começamos a ver a história da vida inteira, tanto do Radcliffe quanto da Catherine. Nós somos apresentados à história de amor dos dois pelo olhar da Helena. Isso, na hora que eu percebi que seria assim, eu fiquei simplesmente encantada pelo recurso narrativo, digamos assim, que a autora criou para nos contar essa história de uma forma que não é convencional, não é simplesmente um dos envolvidos contando a história e tudo mais. Eu achei incrível, eu fiquei doida para saber como é que ia ser, como é que isso ia funcionar, e aí assim o livro fluiu maravilhosamente bem. Fora que a forma como Emily escreve, eu vou dizer para vocês, viu? Me surpreendeu. Falando então um pouquinho da autora, já que eu mencionei ela aqui agora, Emily Brontë é considerada a filha mais reclusa, mais introvertida da família Brontë. Talvez você identifique isso até mesmo na história, principalmente por ser, na minha opinião, a história mais sombria de todas das irmãs Brontë que eu li até agora, mas também por ser a que contém menos elementos da vida pessoal da autora
e da religiosidade, né, que permeava a família, principalmente por ela ser filha de clérigo e tal. No livro, tanto da Charlotte Brontë quanto da Anne, eu identifiquei muito desses elementos, mais, né, da vida pessoal, mais biográficos, digamos assim. Mas no da Emily, eu não consegui identificar, achei a história totalmente ficcional, exceto pelo fato de que a Nellie, ou a Helena, ter sido inspirada na governanta da casa das irmãs Brontë, que adorava contar a história para elas. E aí, quando ela foi escrever a história, a Helena foi inspirada nessa governanta. Além disso, o livro foi lançado na época vitoriana. Era uma época em que as famílias se faziam de puritanas, né? Porque na vida pessoal ali dentro de cada casa a gente não sabe como é que funciona, não é verdade? Então, aquela sociedade puritana da época achou o livro extremamente cruel, a crítica caiu em cima, que ele era de mau exemplo para a sociedade, que ele era cruel demais. E quando ele foi lançado sob o pseudônimo de Alice Bell, que era o nome que a Emily Brontë usava para lançar seus livros. Primeiro, por ela ser mulher, e segundo, porque ela queria vender os livros, né? Como mulher ia vender nessa época os livros, que elas mal eram consideradas gente, não é verdade? Então, o livro foi lançado sob esse pseudônimo e ele era considerado de uma violência, assim, de uma crueza tão grande que o pessoal achava que só podia mesmo ter sido escrito por um homem. Infelizmente, O Morro dos Ventos Uivantes foi o primeiro e único livro lançado pela Emily Brontë, ao contrário da Charlotte, que deixou 4, e da outra irmã, a Anne, que deixou 2 romances. Ela faleceu em dezembro de 1848 de tuberculose, um ano só depois do lançamento do livro. E infelizmente não pôde curtir nada, né, da repercussão que teve, embora na época tenha sido negativa e tal. O importante é que ela não curtiu muito e infelizmente não teve como trazer outras obras maravilhosas para a gente poder conhecer. O livro faz parte do projeto Irmãs Brontë, que eu estou participando de um canal aqui do YouTube. E, assim, eu li primeiro Jane Eyre, depois Agnes Grey, e o terceiro livro, porque a gente está lendo em ordem cronológica de lançamento, o terceiro foi o Morro dos Ventos Uivantes. E assim, dos 3, eu colocaria agora que já foram lidos 3, né? Eu posso fazer um mini pódio, ainda falta 4 livros do projeto para ler, mas eu posso fazer um mini pódio. E este, na minha opinião, é o top 1 com 5 estrelas e favorito. O jeito que a autora escreve me conquistou. Ela escreve de forma completamente diferente das outras irmãs. Então, eu achei assim tão diferente, tão extraordinário, tão hipnotizante a leitura, apesar de você ficar com muita raiva. Ela é tão hipnotizante, na hora que você vê, você já terminou o livro, sabe? Eu devorei as páginas assim. Então, ele é o meu primeiro lugar, seguido de perto por Jane Eyre, que ficou com 4,5. E em terceiro, o Agnes Grey com nota 4. Eu estou lendo agora A Inquilina de Whitefell Hall e depois eu vou trazer para vocês uma resenha dele também. Vocês vão acabar tendo resenha de todos os livros das irmãs Brontë aqui no canal para poder acompanhar. Antes de ir embora, eu deixo uma pequena curiosidade para vocês. Sabe aquele ator que morreu uns anos atrás, de overdose, se eu não me engano, que fez o Batman Cavaleiro das Trevas, se eu não me engano, fez como Coringa, o Heath Ledger, esse aqui? Pois é, vocês sabiam que o nome dele é, na verdade, Heathcliff Ledger? Sim, a mãe dele era fã demais dessa história e acabou colocando o nome do filho com o nome do Heathcliff. E depois, né, como é que eu vou dizer? O nome artístico dele acabou sendo, né, diminuído, reduzido para ficar mais apresentável para Heath Ledger. Legal, né? Eu também gostei dessa curiosidade. Você já leu O Morro dos Ventos Uivantes? Me conte aqui embaixo o que você achou. Se você detestou tanto quanto eu escuto notícias por aí de que foi odioso, que os personagens são terríveis, me conte também. Cada um tem sua opinião, eu vou adorar saber de vocês. Deixe também um lembrete para você se inscrever
aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, para a gente sempre conversar sobre literatura e vocês conseguirem ver as dicas de leitura que eu trago para vocês. E além disso, vou deixar o link também para, se você se interessar, comprar a edição de sua preferência. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!